tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens no Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, como sempre, para você acompanhar a nossa jornada. Aquele convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão, participar também, interagir com a gente pelo WhatsApp, 973350038 é o número, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto agora, quarta-feira, programa Gente que Fala, com os assuntos relacionados com a saúde, com o bem-estar e com o comportamento, e para essa nossa conversa, para análise de todos os assuntos aqui propostos, a gente vai aqui para a apresentação dos nossos entrevistados. Dr. José Everardo da Costa Montal com a gente, ele é ex-presidente e diretor administrativo da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, especialista em medicina do tráfego pela Associação Médica Brasileira. Dr. José Everardo, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Obrigado pela oportunidade de falar sobre o nosso tema. Obrigado pela presença, pela gentileza com o programa Gente que Fala. Também nessa nossa conversa de hoje, Marcela Montenegro, jornalista, diretora executiva do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, o IPESP. Tudo bem, Marcela? Boa tarde a todos. Grande prazer estar com esse grupo para discutir temas relevantes da agenda do país. Obrigado pela presença, Marcela. Também com a gente, Andréa Levi, psicóloga, presidente do Instituto Obesidade Brasil. A Andréa Levi é especialista em obesidade e transtornos alimentares. Como está, Andréa? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Obrigado pela presença mais uma vez com a gente. E o doutor Aônio Genícolo Vieira, cirurgião dentista, especialista em prótese dental e implante, também com a gente nessa nossa conversa de hoje. Tudo bem, doutor Aônio? Tudo bem, Mauro. Boa tarde a todos. Que bom estar novamente com vocês. Obrigado a todos. 12:02, vamos aqui ao nosso primeiro assunto, já desta tarde aqui de quarta-feira. Depois de um período de intensas flexibilizações nas medidas sanitárias, vários países europeus e asiáticos estão registrando um aumento considerável de casos de Covid-19. Isso desperta preocupação sobre o surgimento de mais uma onda da doença. Para especialistas, a questão tem a ver com uma congruência de fatores. A estagnação da cobertura vacinal, flexibilizações sanitárias e mudança comportamental da população. Doutor José Everardo, eu começo com você, esse nosso tema. Como é que o Brasil deve olhar para o outro lado do mundo, para a Europa e para a Ásia, nesse aspecto aí do possível surgimento de mais uma onda de Covid-19? Exato. O mundo está em luta com um bichinho muito sabido, não é? O próprio Darwin falava da questão na evolução das espécies, da possibilidade de adaptação como um fator de vitória na sobrevivência de uma espécie, né? E parece que esse coronavírus tem muita capacidade nesse aspecto, né? E, na verdade, a gente tem que ter muita atenção e não relaxar. A gente tem visto que locais onde houve essa, digamos, liberação extemporânea antes do momento certo, a epidemia voltou com muita força, né? Então, a ciência realmente é o fator que vai decidir o nosso comportamento nesse aspecto, né? Tem uma discussão grande em relação ao uso das medidas sanitárias adequadas, inclusive em relação à máscara. E, infelizmente, também o que a gente tem observado é uma politização do tema absolutamente prejudicial ao controle científico do problema, né? A gente espera que a própria epidemia seja pedagógica nesse sentido, né? A gente tem visto, por exemplo, que alguns países tiveram um sucesso maior do que o outro no controle e, como em qualquer caso de administração, a gente precisa aprender com eles como fazer direito o trabalho de casa para não sofrer novamente com picos como os que já tivemos de mortalidade e morbidade com essa doença. Doutor Aônio, o doutor José Everardo falou, ele citou o termo pedagógico. Esse é um ponto aqui que a gente também já abordou por diversas vezes. Eu vou questioná-lo no sentido do seguinte: a flexibilização da obrigatoriedade do uso das máscaras em São Paulo nos locais abertos
pedagogicamente falando, isso às vezes pode passar uma ideia, um sinal de que a pandemia acabou, e aí isso levar a uma série de relaxamento em outras coisas, cobertura vacinal, a falta do distanciamento social, enfim, esse ponto pedagógico é bastante preocupante. É importante que as pessoas entendam que a pandemia está aí. Está tudo muito mais relaxado, mas os cuidados precisam ser mantidos, não é verdade? Eu vejo essa parte de uso de máscara em lugares abertos, não, no meu ponto de vista, não vejo necessidade de uso de máscara para você andar na rua, a não ser que você esteja doente com uma gripe ou com alguma doença infecto-contagiosa, que você pode passar o seu problema para as outras pessoas. É importante a educação da população, que quando você estiver num local fechado, um elevador, uma loja, e você faça uso da máscara. Porque eu vejo na rua o pessoal com máscara e com o nariz para fora. Não tem sentido a máscara e o nariz não coberto pela máscara. Eu acho que a educação que deveria haver um trabalho de educação para a população em geral, com relação à utilização de máscara, de distanciamento social entre as pessoas em lugares fechados. Não haver aglomeração, porque esse vírus, nós vamos conviver com ele, porque ele é mutante. As vacinas que nós tomamos, que foi feita para o vírus Covid-19, ela já não há uma abrangência sobre essas novas variantes que estão circulando aí, como a Omicron, como essa Delta, que parece que começou a circular novamente, aumento de casos. Agora, a educação do povo eu acho que tem que ser feito um trabalho direto para a educação do povo em geral, que a gente vê os orientais, mesmo antes da pandemia, você viajando na Europa, o pessoal usando máscara. Ele usa máscara quando ele está doente para não contaminar as outras pessoas. Então, eu vejo nesse sentido. Educação é fundamental. André Levi, o que a psicologia diz sobre o ânimo das pessoas nesse momento em relação à Covid-19? As pessoas estão cansadas, evidentemente, de tudo isso. Como é que está o psicológico de cada um nesse ponto em que a gente tem que sempre alertar que a pandemia está aí e que não se pode baixar a guarda e que as medidas de prevenção precisam ser sempre tomadas? Sem dúvida, Mauro. A gente viu um aumento dos transtornos mentais aí durante a pandemia, da obesidade, né, que é um assunto que eu acompanho mais, mas também de transtornos de ansiedade, de depressão, transtornos do humor. Isso ficou bem evidente aí nos 2 anos mais evidentes da pandemia. A gente ainda está na pandemia, como você bem lembrou, não podemos relaxar, não podemos deixar para lá, né? A gente está cansado, está todo mundo cansado, o profissional de saúde, a população geral, está todo mundo cansado, mas acho que a gente aprendeu muito aí, como a doutora Aone falou, sobre medidas de cuidados, né, coletivos, pessoais e com o outro. E isso a gente não pode esquecer em nenhum momento ainda. Estamos longe disso, talvez por um longo tempo ainda. Então, o cansaço psicológico faz com que as pessoas entrem em exaustão. A exaustão faz a gente adoecer. Sim, então, procurem profissionais especialistas para cuidar disso, para a gente não ter outros problemas além da saúde mental afetada. Marcela Montenegro, seu olhar sobre esse tema, essa preocupação com relação ao surgimento de uma nova onda, a situação não anda boa lá pela Europa e pela Ásia, como é que o Brasil deve olhar para o outro continente, para os outros continentes? E você, a partir do seu trabalho, você que é ligada a pesquisas sociais especialmente? Sim, ratificando o que vários dos nossos colegas comentaram aí, eu acho que a questão da educação é fundamental. Nós fizemos estudos anteriores que corroboram isso que a doutora Andréa mencionou. Na percepção da população, houve sim um incremento das dificuldades da saúde mental, física, uma piora disso na pandemia, e nesse estudo recente, especificamente que nós fizemos com mulheres, interessante observar que a grande maioria delas chama atenção, por exemplo, para o aumento da violência doméstica nesse período,
e também para questões de saúde, o quanto que a pandemia afetou essas questões relacionadas à saúde física e mental. Então, de fato, estamos ainda nesse processo e os efeitos não são só socioeconômicos, existem efeitos sobre a saúde, sobre o relacionamento e diversos outros na vida das pessoas, na vida da população. Pessoal, 12:10, esse é o programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você também nos acompanha pelas imagens das redes sociais, Instagram, o nosso Facebook, também o nosso canal no YouTube. Agora, mais um tema aqui para análise dos nossos entrevistados de hoje, 127 minutos. Esse é o tempo médio que o brasileiro gasta todos os dias no trânsito. Ao fim de um ano, isso dá algo em torno de 32 dias em engarrafamentos, exposto a estresse, barulho, fumaça. E para mergulhar nesse caos é preciso ter a Carteira Nacional de Habilitação. Para obter esse documento, a popular carta, né? Todo mundo chama de carta, né? O candidato precisa passar por uma série de exames médicos obrigatórios para avaliar a visão, a audição, respiração, pulsação. E, além disso, o perito de tráfego examina a existência de possíveis doenças que possam trazer risco à segurança do futuro motorista e de outras pessoas no trânsito. Bom, doutor José, eu comecei falando aqui sobre a situação do brasileiro no trânsito, mais de um mês, né, em engarrafamentos, com essa exposição ao estresse, ao barulho e à fumaça. Vamos deixar esse ponto para um segundo momento. O primeiro ponto é como é que está a saúde do futuro motorista, aquele que quer tirar a carta, quer tirar a Carteira Nacional de Habilitação e tem que passar aí por esses exames e, eventualmente, até ser reprovado por conta de não ter a capacitação, não ter como receber o documento. Na verdade, a gente está falando de um problema de saúde pública, não é, Mauro? A existência do perito médico e psicólogo na porta de entrada do sistema de habilitação para conduzir um veículo motorizado existe em função daquela obrigação constitucional de que a saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão, né? Então, o Estado coloca o médico e o psicólogo na porta de entrada do sistema de habilitação exatamente porque o veículo não se acidenta sozinho. Quem provoca o acidente é o condutor, né? E mais de 90% das vezes, o acidente é causado pelo fator humano, né? É o fator humano que prepondera na gênese do acidente, né? Então, isso traz uma responsabilidade para esse momento da caracterização da aptidão muito grande, né? Se a gente, por exemplo, em relação à visão, que é uma questão que até já foi colocada aqui um pouco antes da abertura, 90% das informações que a gente obtém para administrar uma condução segura provém do sentido da visão. Mas, por outro lado, se você não tiver informações sobre o que você está vendo, esse enxergar perde um pouco o sentido, né? E isso, estava até comentando também antes, explica por que o jovem é a grande vítima do trânsito, né? Ele, apesar de estar no ápice da sua rigidez, da sua saúde, ele é o que mais se acidenta. Para você ter uma ideia, Mauro, a primeira causa de morte entre crianças e jovens é o acidente de trânsito, né? Chega-se a dizer que, inclusive, que o acidente de trânsito, que hoje em dia a gente nem usa mais o termo acidente, porque, na verdade, ele não é acidental, ele tem causas, e causas preveníveis, inclusive, como a gente sabe, né? São causas identificadas, e, na verdade, cada acidente é multifatorial, Problemas com a sua conexão, doutor Everardo? Doutor José Everardo, aqui na nossa conversa, doutor José Everardo da Costa Montal, ex-presidente e diretor administrativo da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, especialista em medicina do tráfego pela Associação Médica Brasileira. A gente dá sequência aqui com essa nossa conversa. André, como é que está o psicológico do motorista brasileiro? Considerando esses dados que eu apontei aqui no início da nossa nota, 127 dias, ou melhor, 127 minutos, né, preso no trânsito, com estresse, com barulho, com fumaça,
mais de um mês preso em engarrafamentos. Sem dúvida que o trânsito é um fator de estresse importante na nossa vida cotidiana, né? Atual, contemporânea, né, Mauro? Acho que o doutor José voltou aí, se ele quiser continuar, ele estava no meio do raciocínio, se quiser continuar, depois a gente fala sobre isso. Como é que está a sua conexão, doutor Everardo? Instável, mas se estiverem me ouvindo, eu posso continuar aqui. Pode seguir o seu raciocínio. Na verdade, então, Mauro, a gente tem essa doença que praticamente é uma doença negligenciada. Não é? O próprio termo acidente, tem gente que acha que foi a indústria automobilística que colocou esse nome exatamente para eximir a própria indústria automobilística da responsabilidade pelo acidente. Né? Na verdade, o acidente, o sinistro de trânsito, como hoje a própria ABNT, Associação Brasileira de Notas Técnicas, recomenda, é exatamente o termo sinistro, por ser mais adequado e não dar essa conotação de algo que é fruto da providência divina, ou do acaso, ou é uma fatalidade, ou azar, ou sorte. Não é? Então, nesse sentido, o fato de se conhecer hoje os múltiplos fatores capazes de provocar um acidente dá uma responsabilidade muito grande a esse Estado que é o responsável pela saúde do cidadão. O próprio Código de Trânsito, Mauro, no artigo 1º, diz que todo o Sistema Nacional de Trânsito tem como objetivo a preservação da saúde e da vida das pessoas que se deslocam. Né? Ou então, o código, na verdade, é como se fosse uma prescrição médica, é algo feito para que você não morra no trânsito. Essas décadas que eu estava falando, década da ONU e da Organização Mundial de Saúde, tem uma meta de reduzir em 50% o número de mortes no trânsito. Para você ter uma ideia, no Brasil, isso representaria poupar a vida de cerca de 90 mil pessoas nesses 10 anos que a gente está vivendo agora até 2030. Né? Então, é algo que a gente não tem tido realmente olhado com a seriedade que deve ser olhada. Né? Nessa questão da seriedade, doutor José Everardo, tem muita gente inapta ao volante no trânsito brasileiro, considerando visão, audição, respiração, pulsação, enfim, estado de saúde geral. As pessoas elas negligenciam esses problemas e vão para o trânsito no intervalo do prazo, né, para o exame, né, da renovação da carteira de habilitação também acaba, esse prazo muito longo acaba fazendo com que muita gente esteja inapta no trânsito. É verdade, Mauro. Bem boa colocação. Se você há pouco eu disse que o jovem é a principal vítima e a mais vulnerável vítima do trânsito. Né? Esse jovem, na verdade, está com sua rigidez plena, na maioria das vezes. Né? O que o médico que tem acesso a esse candidato a condutor, pelo menos uma vez ali na vida, teria que dizer a esse condutor para que ele tivesse um comportamento adequado no trânsito? O que o médico e o psicólogo poderiam fazer nesse momento inicial? Então, isso é um desafio para a medicina. Existem muitos, digamos assim, discursos preparados para que isso seja feito. Né? Um deles é voltado para as mães, inclusive para os pais. Né? Quando você vai tirar uma carta, como você chamou a carta, você, na verdade, você escolhe o preço e a pressa. Né? É a autoescola mais barata e aquela que dá a carta mais rapidamente. Então, isso já é um grande problema. Agora, voltando para as doenças orgânicas, na verdade, o grande mérito do médico do tráfego é descobrir qual é a maneira segura de inserir essa pessoa no trânsito. A inaptidão teria que ser algo excepcional, entendeu? Existem mecanismos que você restringe determinadas condições, como se estivesse também prescrevendo mecanismos pelos quais o risco pode ser administrado com segurança. Né? Isso é um avanço do ponto de vista médico. Por exemplo, o epilético, alguns anos atrás, era impossível você habilitar um epilético. Né? Hoje você tem protocolos médicos que dizem qual é o epilético que pode dirigir com a mesma segurança de uma pessoa que nunca teve uma crise convulsiva antes. E assim várias outras coisas. Hoje tem habilitados sem pernas,
sem braços, né? Então, é uma evolução no sentido de incluir as pessoas no mundo da mobilidade, né? No mundo da mobilidade saudável, no caso, né? Existem os inaptos, como você falou, mas a tendência é que a medicina consiga fazer com que eles sejam incluídos. A última diretriz que nós fizemos era exatamente sobre os autistas, né? Existe um espectro autista muito vasto do ponto de vista da dimensão, e uma parte desse espectro você pode habilitar essa pessoa. Esse é um exemplo. André Levy, vamos falar então sobre esse tempo médio gasto pelo brasileiro todos os dias no trânsito, 127 minutos, mais de 2 horas, né? E ao final de um ano são 32 dias das pessoas, dos motoristas, né, presos nos engarrafamentos. Como é que está psicológico desse pessoal e como é que isso se reflete dentro do carro, né? Aquela irritação, mão na buzina, cantadas de pneu, aquele nervoso que muita gente tem, acenos com gestos obscenos também, né? Por causa do comportamento de cada um em relação ao motorista do lado. Como é que isso está? Pois é, então, como a saúde mental geral da população piorou bastante na pandemia, e também tem um ponto muito importante, Mauro, que acho que o doutor José, que está bastante dentro desse assunto, deve ter visto e percebido, é o aumento do uso de álcool. Isso reflete bastante no trânsito, né? Então, esse aumento foi evidente, a gente já tem estudos mostrando isso, o aumento do álcool, ele está diretamente relacionado aos acidentes de trânsito, né? E isso, na pandemia, se agravou muito. O aumento da obesidade também aumentou muito, e isso reflete em apneia do sono, que também reflete em outro fator evitável de acidentes de trânsito, né? Mas o que você está perguntando é diretamente sobre o estresse da população. E sim, a gente vê que a população está muito mais estressada. O aumento dos pedidos, né, de delivery de comida também aumentou o número de motociclistas na rua. Então, a gente teve uma mudança geral, né, no comportamento do trânsito e para pior, né? A gente teve uma diminuição no início da pandemia bem acentuada dos acidentes, porque as pessoas ficaram confinadas, né? Então, isso a gente sabe também, mas isso foi pelo motivo de confinamento. Agora, pelo motivo estresse, pelo motivo álcool, pelo motivo apneia do sono, esses motivos pioraram muito a qualidade das pessoas, não é a qualidade do trânsito, é a qualidade das pessoas condutoras no trânsito. Essa questão da qualidade das pessoas condutoras no trânsito é que as pessoas, por conta da pandemia e outros aspectos também, a pandemia, especialmente, muita gente preocupada, perdendo emprego, perdendo renda, perdendo a vida, perdendo parentes, já levam para dentro do carro um estresse. E aí vem outro estresse, que é o engarrafamento. Você também destacou a questão do sono. As pessoas não dormindo bem por todos esses problemas que eu acabei de destacar. Todo mundo preocupado com o dia a dia. Também vai para o volante de forma sonolenta. Também é um elemento muito perigoso. Não é isso? Exatamente, exatamente. Todos esses fatores são fatores que afetam diretamente a questão psicológica, né, a questão psiquiátrica até das pessoas, dificuldade de acesso a tratamentos também, e até da pessoa se perceber nesse estado mais difícil para conduzir um veículo, o estresse do aumento. Agora temos o aumento do combustível também, então esse é outro fator, né, para quem trabalha no trânsito, para quem trabalha usando o carro. Então, temos que tomar cuidado, cuidar da saúde mental, até para estar no trânsito como condutor e como também pedestre, passageiro. Não só o motorista, mas o motociclista também, que está sobre 2 rodas e é uma pessoa ali muito vulnerável no trânsito. E, claro, o pedestre. Vou falar em pedestre. Marcela, você foi trabalhar hoje a pé ou de carro? Hoje eu estou home office. Nós estamos resquícios da pandemia, né? Essa questão aí do trabalho híbrido. Mas, infelizmente, eu moro a uma certa distância do trabalho e tenho
e tenham que ir de carro. Eu acho que, de novo, essa questão educacional, das novas opções de mobilidade, né? As gestões públicas têm que trabalhar muito isso, porque, sobretudo, os grandes centros estão esgotados do ponto de vista dessa questão de mobilidade e transporte. E, assim, as pesquisas mostram cada vez mais que esse aspecto de trânsito, transporte e mobilidade aumentam aí suas posições no ranking de preocupação das pessoas, porque tem tudo a ver com qualidade de vida, tem a ver com tempo despendido delas, tem pessoas que perdem 3, 4 horas do seu dia no trânsito. Então, isso é fator de estresse, isso é fator economicamente, isso tem a ver também com a economia do país, enfim, com o trabalho das pessoas. Então, essa questão da mobilidade, eu acho que merece, sim, cada vez mais uma preocupação aí na agenda dos gestores e da própria população, porque a gente cada vez mais passa esse tempo no trânsito, como pedestre ou como motorista, e são relações que, ou seja, se o motoqueiro ele não está bem instruído, ele está com algum problema, isso vai, obviamente, interferir nos demais participantes desse trânsito diário que a gente enfrenta. Então, realmente é uma questão que precisa ser cada vez mais melhor trabalhada, pelas pessoas e pelos gestores, com certeza. Doutora Aone, o seu olhar sobre esse tema, eu fiz a pergunta para a Marcela, faço para você também. Você foi a pé ou você foi de carro para o trabalho? O pedestre sempre, claro, é a figura, é o elemento mais frágil de todo esse elo aí, né? Eu posso dizer que sou uma pessoa feliz, que eu me programei para morar perto do meu trabalho. Então, eu vou a pé e volto a pé, respeitando sempre a plaquinha de não atravessar quando o semáforo para pedestre está fechado. O que a gente percebe é que o pessoal não está nem aí, está lá vermelhinho, o cara está atravessando a rua e dane-se, né? Então, a educação acima de tudo. E eu vejo também a população hoje, inclusive o pessoal da parte de urbanismo, arquitetura, engenharia, a preocupação de fazer centros comerciais juntamente com centros residenciais, a pessoa morar perto do trabalho. Isso foi uma opção minha, que eu despendia no trânsito 2 horas no trânsito para vir para o trabalho e retornar, e hoje eu gasto 10 minutos, então 5 minutos. Então, a minha opção foi morar perto do meu trabalho, e a gente vê hoje a parte imobiliária nos centros, né? Centros empresariais, como aqui a Avenida Paulista, você não tem mais quase imóveis para alugar. Realmente está a ter qualidade, isso é fundamental. E quem não pode tem que se preparar, tá bem com ele mesmo para não sofrer o estresse do trânsito, que realmente é terrível. Você no trânsito, o estresse que a gente passa é muito grande, né? Meio-dia e 28, o programa Gente que Fala vai para um intervalo bem rapidinho, uma parada breve aqui para a mensagem do nosso apoiador, e a gente volta em seguida com os nossos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Meio-dia e 29, de volta com o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os temas relacionados à saúde, ao bem-estar e ao comportamento. Você está na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 Santos e também por imagens nas redes sociais. Nosso próximo assunto por aqui,
A pesquisa feita somente com mulheres pelo Observatório FEBRABAN. Essa pesquisa mostra que a brasileira está muito insatisfeita com a forma como as mulheres são tratadas na nossa sociedade. A violência e o assédio, seguidos do feminicídio e da desigualdade de oportunidades entre homens e mulheres, são os principais pontos negativos destacados. O quadro real é ainda mais grave, já que a metade das entrevistadas declara que as vítimas de violência não procuram ajuda ou não denunciam por medo de represália ou perseguição e também de se sentirem desacreditadas. Marcela, a gente sempre fala muito a respeito dessas questões da violência contra a mulher. Aqui no programa A Gente que Fala, batemos sempre na mesma tecla, sobre as necessidades, as ferramentas que já estão postas, que, claro, nunca são suficientes, é sempre importante trazer novidades neste aspecto. O que essa pesquisa aponta ainda de mais negativo, além do que eu destaquei aqui na nossa nota? Marcela? Microfone fechado, Marcela. Desculpe, a pesquisa foi realizada com uma amostra de 3.000 mulheres, o Observatório FEBRABAN vem acompanhando desde 2020 temas relevantes da agenda nacional e, como não poderia ser, nesse mês de março, nós buscamos entender e aprofundar essa questão da mulher sobre diversos aspectos, desde a questão da violência, assédio, passando por questão das oportunidades de trabalho. A pesquisa traz alguns dados muito importantes, entre eles a percepção do aumento dos casos de violência durante a pandemia, apesar das mulheres terem percebido avanços na questão da igualdade de gênero nos últimos 10 anos, mas existe claramente uma guerra ainda travada, uma guerra diária, travada contra a discriminação, preconceito, a violência. Então, esse foi um primeiro achado. Essa questão que você abordou das denúncias, do silêncio em torno da questão, grande parte das mulheres são vítimas ou presenciam, testemunham situações de assédio moral ou sexual em diversos locais, sendo a casa o principal locus dessa violência, mas também rua, locais de entretenimento, o próprio transporte público, que a gente estava falando aqui da questão do transporte, também é local de violência, e nesses casos, muitas vezes, os agressores são pessoas conhecidas, os próprios cônjuges, ex-cônjuges, então a violência é muito próxima delas. E isso leva ao principal motivo desse silêncio, da omissão em relação à denúncia, que é exatamente o medo de retaliação, o medo de perseguição pelos agressores, o medo de serem desacreditadas e a vergonha ou constrangimento. Nesse contexto, a pesquisa traz duas informações que são informações positivas e animadoras. Uma delas é que, apesar de há uma percepção predominante de desigualdade entre homens e mulheres, sobretudo na questão salarial, esse é um dos aspectos mencionados pelas mulheres entrevistadas como um dos principais fatores de desigualdade, a diferença de salários, mesmo ocupando cargos similares, as mulheres recorrentemente têm salários inferiores aos homens. E também a questão do feminicídio. Então, dentro desse quadro, como eu vinha dizendo, duas informações são animadoras. Uma delas é que, apesar da percepção majoritária de diferenças salariais, diferenças de direitos, diferença de liberdade sexual, elas conseguem perceber avanços na equiparação em termos de acesso às oportunidades de ensino, de educação. Então, a educação tem sido um campo em que elas conseguem perceber avanços nessa questão das diferenças de gênero. Igualdades de oportunidade em termos educacionais, porém, ainda muita desigualdade em termos de mercado de trabalho. Outro dado positivo é a questão do acesso e multiplicação das delegacias da mulher. A delegacia da mulher é, para essas mulheres, hoje, o principal ponto de referência em termos de apoio, de suporte e de proteção social, quando elas buscam ajuda, seja para denunciar, seja suporte para denúncias e até apoio psicológico. Então, é um equipamento que tem que ser destacado. E uma terceira informação positiva também é o impacto dos movimentos feministas na vida delas pessoal, mas, sobretudo, nessa luta por igualdade de gênero.
Eu acrescentaria um dado relevante da pesquisa, que nós investigamos também, como é a percepção em termos da presença feminina, seja nas empresas, seja na política. Há uma percepção majoritária de que esse número é insuficiente, poucas mulheres na política, poucas mulheres nos conselhos e nos cargos de diretoria das empresas, porém, um dado que chama a atenção é que as mulheres majoritariamente acham que essa ocupação desse espaço, seja na política, seja nas empresas, devem vir pela meritocracia. Então, chama a atenção que a maioria delas não é a favor das ações afirmativas, de cota, para aumentar o número de mulheres na política ou nas empresas. Elas acham que isso deve ficar a cargo da competência mesmo das mulheres. Marcela, como é que é a interlocução de vocês, do Observatório FEBRABAN, com as autoridades, no sentido de passar adiante essas informações importantes, relevantes, que foram levantadas pela pesquisa, com os executivos, os diversos governos, com os legislativos, as casas de leis? Veja, o Observatório FEBRABAN tem exatamente esse objetivo de trazer informações, de prestar esse serviço no sentido de trazer informações que são relevantes sobre temas polêmicos, presentes, relevantes da agenda nacional. Então, o nosso papel é divulgar esses resultados das pesquisas, a gente se coloca absolutamente disponível para participar, inclusive, de programas como esse, seu, Mauro, em que, junto com a sua audiência, consegue transmitir essas informações e os alertas que as pesquisas trazem para a sociedade, e aí a gente se coloca realmente à disposição, participando de debates sobre temas desse observatório e outros observatórios anteriores, e a própria informação da pesquisa traz elementos relevantes para que os gestores e as autoridades possam trabalhar de forma alinhada com as demandas e as preocupações da sociedade. Sim. Faltando 24 minutos para 1h da tarde, agora a gente vai seguir com mais um assunto aqui no programa Gente que Fala. Andréa, no dia 4 de março foi celebrado o Dia Mundial da Obesidade. A data foi criada para conscientizar sobre essa doença que é multifatorial, crônica e que pode levar a sérios problemas de saúde. E o assunto ganhou ainda mais destaque, mais importância ao longo da pandemia, porque o isolamento social afetou os hábitos alimentares e o equilíbrio emocional das pessoas. Inicialmente, quem é a pessoa obesa e quem é a pessoa que está acima do peso, mas não é considerada obesa? O aumento da obesidade no Brasil e no mundo, ele é evidente. Hoje nós temos praticamente 60% da população brasileira com sobrepeso. Isso é muita coisa, isso sobrecarrega, obviamente, cada um que carrega o sobrepeso, mas sobrecarrega os sistemas de saúde públicos, privados, tanto faz, sobrecarrega fontes governamentais, políticas públicas relacionadas a isso. Sem dúvida, na pandemia, nós tivemos o isolamento social, o aumento expressivo do sedentarismo, né? A piora da qualidade da alimentação e, como eu mencionei antes, o aumento do consumo de álcool, que também aumenta muito o ganho de peso e a obesidade, além de todos os outros problemas e transtornos que o álcool traz. Então, a pessoa com obesidade hoje, hoje nós não temos mais classe social, as mulheres são ainda têm um pouco mais de obesidade do que os homens, uma composição corporal um pouco diferente, né? Mas em números nós somos um país com uma obesidade crescente, e isso é um grande problema. A pandemia acentuou isso pelo sedentarismo, pela piora da qualidade da alimentação e também pela piora da saúde mental, né, das pessoas. Como eu falei antes também, o aumento dos casos de transtornos de humor, transtornos de ansiedade, né? E, assim, dos poucos prazeres que sobraram no confinamento, comer foi um deles, então até dá para entender isso. Mas nós precisamos cuidar disso, porque a obesidade é uma doença séria, ninguém escolheu ter obesidade, né? A obesidade é uma doença multifatorial, então ela depende de causas genéticas, comportamentais, ambientais. O estresse é um dos fatores agravantes da obesidade. Então, quando você pergunta quem é a pessoa com obesidade, é uma pessoa que tem fatores genéticos, comportamentais, ambientais convivendo aí, né, que fazem com que esse quadro se agrave. Não dá para a gente curar a obesidade, mas dá para a gente ter sob controle. Então, essa é uma informação muito importante que
As pessoas que têm sobrepeso, obesidade, têm que entender que a gente está falando de uma doença crônica, portanto, uma doença que merece atenção e tratamento por um período aí, por longa vida, pela vida, né, até o final da vida. Não dá para dizer assim, eu fiz uma dieta, terminei minha dieta e agora estou curado. Isso não existe. Então, é importante olhar para a obesidade como doença crônica. Então, nesse sentido, acho que é preciso olhar a obesidade como doença crônica, e você destacou todos os fatores que levam a ela, do mesmo jeito que a doença é multifatorial, o tratamento também é multidisciplinar. O que as pessoas precisam saber disso? Quais são os profissionais envolvidos na ajuda? O psicólogo, o endocrinologista, o gastroenterologista, eventualmente, enfim, quais são os profissionais que vão ajudar no tratamento? Exatamente. Então, doença crônica e multifatorial, tratamento multidisciplinar. A gente precisa fazer um diagnóstico global da obesidade. Embora a obesidade seja essa doença que a gente está falando, cada indivíduo tem os seus gatilhos maiores para desenvolver e agravar a sua obesidade, né? Então, algumas pessoas têm mais conteúdo e gatilhos emocionais do que outras, por exemplo, né? Então, o psicodiagnóstico ele é sempre muito importante. Não necessariamente a pessoa vai entrar numa psicoterapia todas as vezes, mas o psicodiagnóstico ele é fator importante. Por quê? Junto com a obesidade, muitos transtornos psicológicos e psiquiátricos vêm associados, tanto porque a obesidade é, por si só, um fator estressor, como doença crônica exposta, todos os fatores de julgamento e de preconceitos que uma pessoa com obesidade vive, né? Esses são fatores estressores que a pessoa com obesidade vive todos os dias, e isso pode, sim, funcionar como agravante de algum transtorno mental que a pessoa já tenha. Não é que a obesidade gera transtornos mentais, mas ela pode, sim, funcionar como gatilhos de agravamento dessas doenças. E o contrário também é verdadeiro. Pessoas com transtornos mentais que estão em tratamento medicamentoso, muitas vezes, podem ter mais obesidade. Então, a gente precisa fazer esse diagnóstico global. Aí, sim, um bom médico que entenda de obesidade, que pode ser um clínico, um endocrinologista, um médico nutrólogo e por aí vai. E, quando necessário, tratamento cirúrgico, um cirurgião bariátrico. A nutricionista também é importante nesse ponto, e aí tem outros profissionais envolvidos que a gente vai encaminhar caso a caso. Andréa, quais são os riscos das dietas da moda? Brincadeiras à parte, vai lá e come a lua, né? Porque não faz o menor sentido. Pois é, assim, as dietas da moda, se elas funcionassem, elas não seriam da moda, elas seriam perenes, né? Enfim, estariam aí estabelecidas como tratamento da obesidade. É claro que a dieta como déficit calórico, vamos entender dieta como o comportamento alimentar da pessoa, ele é importante sim, sem dúvida, principalmente para as pessoas que têm obesidade, porque a gente precisa de um controle, um déficit calórico para que a pessoa mantenha ou reduza o peso, né? Isso é importante. Mas é muito diferente a gente falar de uma conduta alimentar do que uma dieta dessas da moda que você está dizendo. Nós vimos aí recentemente pessoas da mídia, pessoas artistas morrerem, né, pelo uso de coisas desconhecidas até em nome de uma magreza que às vezes é inalcançável, inatingível, até desnecessária do ponto de vista de saúde, né? Mas, infelizmente, isso ainda é muito, muito disseminado aí na nossa cultura. Então, a gente precisa de informação como isso que a gente está fazendo aqui hoje, informação saudável. A nossa ONG, Instituto Obesidade Brasil.com.br, é um canal de informação sobre a doença obesidade, informação confiável para que as pessoas que precisam desse tipo de tratamento possam pedir ajuda, né, e serem ajudadas de fato. Então, muito cuidado com as dietas da moda e muito cuidado com profissionais de saúde ou ditos profissionais de saúde que não são preparados para tratar a obesidade e, enfim, prescrevem coisas que não são científicas e não são seguras. Doutora Ônio, antes da gente entrar no seu tema aqui, que é a questão do implante, do enxerto ósseo, eu vou manter aqui esse tema aqui da Andréia, da obesidade, para a gente falar também aí, a partir da odontologia, o quanto a obesidade ou os problemas ocasionados por ela também causam um estrago na saúde bucal, né?
Também. Eu tenho um trabalho interessante, Mauro e doutora Andréa, que é a placa bariátrica, que eu trabalho na reeducação alimentar para as pessoas que desejam eliminar o peso. Que a cirurgia bariátrica é feita a cirurgia no estômago, no intestino, e esse trabalho dessa placa bariátrica, eu diminuo o tamanho da boca do paciente, o do palato. Então, é feito um aparelho ortodôntico, tipo um aparelho removível, não é ortodôntico, mas um aparelho similar a um aparelho ortodôntico removível, que eu faço com que a boca do paciente fique pela metade. Isso aí vai induzir a pessoa a levar menos quantidade de alimentos em cada bocada, né, em cada garfada, e fazer com que a pessoa mastigue mais vezes esse alimento. Então, eu trabalho com uma reeducação alimentar. É um trabalho que é feito juntamente com o nutricionista, com o médico endocrinologista, ou seja, é um trabalho multidisciplinar que a gente orienta o paciente a se reeducar na alimentação. Isso faz com que o paciente mastigue pelo menos 25 vezes o alimento antes de ingerir, que é o que a gente orienta para o paciente. Que depois de 25 minutos que a pessoa iniciou a refeição, já vai uma ordem para o cérebro de saciedade. Mas esse trabalho, assim, o que eu percebo nos pacientes que a gente trabalhou junto com a equipe, é que a pessoa, acima de tudo, ela precisa querer emagrecer. Então, a força de vontade está em primeiro lugar, né? O primeiro quer emagrecer, quero fazer esse trabalho. E essa placa já ajudou muita gente. Então, reeducação alimentar, que eu vejo que isso é muito importante, inclusive a doutora Andréa também trabalha, né, nesse instituto, isso é muito interessante, né? Bom, agora, faltando 13 minutos para 1 da tarde, doutora Aone, vamos falar sobre o desgaste dos ossos da boca. E é um problema bastante comum em quem perdeu os dentes já há algum tempo. E o que antes inviabilizava a aplicação de tratamentos mais modernos e naturais, hoje em dia pode ser resolvido com o uso do enxerto, que torna possível o uso de implantes mais modernos, mesmo em casos de grande perda óssea. É possível um enxerto ser feito com o osso de outra parte do corpo ou com materiais específicos, sintéticos, que tenham o mesmo papel, a mesma função, não é isso, doutora Aone? Então, hoje nós estamos trabalhando muito com produtos sintéticos para fazer a enxertia óssea. No passado, nós trabalhávamos com osso autógeno, então era retirado do osso ou da bacia, ou da calota craniana, ou do próprio da perna, do fêmur. E hoje mudou muito, inclusive banco de ossos também, que eu trabalhei muito com isso também. Hoje nós estamos usando os biomateriais e a evolução. Hoje nós temos impressoras 3D que fazem uma peça do tamanho para se ajustar no defeito ósseo e para nós podermos colocar naquele defeito. Eu trouxe até aqui um pedacinho para quem está visualizando o programa, que foi feito numa impressora para esse defeito ósseo aqui, dessa parte do maxilar. Não sei se está bem nítido aqui. Sim, sim. Então, essa impressora ela faz esse enxerto, esse pedaço, e ele se encaixa justamente nesse defeito ósseo. E é colocado aqui e com um parafuso de fixação nós apertamos e aquilo lá fica lá como se fosse um osso quebrado. Nesse enxerto ósseo, nessa peça feita numa impressora 3D, nós podemos colocar também células-tronco, que ela pode ser obtida da gordurinha que nós temos aqui, é feita a multiplicação dessa célula-tronco e depois injetado nessa peça, nesse biomaterial. E temos também os biomateriais em pó, com as membranas que nós colocamos para fazer enxertia na parte do seio maxilar, no caso, na maxila, que são
as partes ocas que nós temos na nossa cabeça. Então, nós colocamos esse pó misturado com um PRP, um plasma rico em plaquetas, que nós obtemos do sangue da pessoa, e aquilo lá vai ósseo conduzir e ósseo induzir uma formação óssea. Agora, para esses pacientes, para essas pessoas poderem fazer essas enxertias, ela precisa estar gozando de boa saúde. Essa pergunta que eu ia fazer agora, doutor. Sim, porque me parece, assim, para nós leigos, um procedimento bastante complexo, né? Então, qual é o estado de saúde que a pessoa precisa ter para se submeter? Então, ela precisa estar gozando de boa saúde. Para isso, nós pedimos vários exames de sangue para nós vermos a bioquímica dessa pessoa, para ver se ela pode receber essa enxertia. Tipo colesterol alto, triglicérides alto, a vitamina D, que é fundamental para a pessoa, para ver essa formação óssea, para conduzir e induzir a formação óssea. O magnésio também é importante na ajuda de haver essa formação óssea, a vitamina K também. Então, é um trabalho conjunto que nós levantamos o estado biológico dessa pessoa para ver se ele pode receber esses enxertos. A gente só é contraindicado fazer cirurgias de enxertia em pacientes que estão recebendo tratamento de radioterapia, que aí inviabiliza totalmente. As outras enfermidades a gente tem que estabilizar, ou seja, os fatores limitantes, tipo uma diabetes, nós temos que controlar a diabetes, a parte hormonal da pessoa, a tireoide, ou seja, deixar a pessoa num equilíbrio biológico para a gente poder fazer qualquer intervenção do tipo. Agora, o grande desafio, doutor Aone, o grande sonho, talvez, seja o setor público poder oferecer esse tipo de tecnologia, esse tipo de tratamento para a população brasileira, de uma maneira geral. Tanta gente que não tem a possibilidade do acesso ao consultório dentário, e isso é muito importante, né? Realmente é importante, mas a parte de implantodontia, na globalização, abaixou muito o preço. Hoje, para você fazer uma comparação em termos do custo de um implante dentário, é equivalente ao custo de um tratamento de canal. Hoje ficou muito fácil assim, para a população poder ter acesso a esse tipo de tratamento, né? Pessoal, perguntas da nossa audiência chegando por aqui, faltando 8 minutos para 13h. Doutor Montal, José Everardo Montal, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, participa todos os dias com a gente aqui. Obrigado, seu Jaime, mais uma vez. Ele pergunta qual é a estimativa do número de deficientes físicos causados por acidentes de moto na cidade de São Paulo a cada ano. Ou seja, motociclistas que se tornam deficientes físicos por conta de acidentes aqui na capital. Existem números, estudos? Existem inúmeros números. Na verdade, Frisma, o motociclista, do ponto de vista assim, da curva de mortalidade, é o único usuário da via cuja curva de mortalidade está ascendente. Continua aumentando o número de mortos em motocicletas, no caso, não é? Para você ter ideia, um grande hospital de trauma, como o Hospital das Clínicas, tem 60% dos leitos de emergência ocupados por vítimas de acidente de trânsito com moto. As motos, apesar de ser 15% a 20% da frota, tem cerca de 70% dos feridos graves e mortos no trânsito. É uma verdadeira catástrofe, é uma tragédia epidemiológica a moto, né? Vocês estavam comentando sobre a questão da pandemia. No ano de 2021, paradoxalmente, o número de mortos no trânsito aumentou. E isso se justifica por questões muito interessantes do ponto de vista da segurança do trânsito. Primeiro, foi a ausência de veículos propiciou que as motos aumentassem a velocidade. Segundo, que o isolamento, o distanciamento social fez com que as pessoas passassem a solicitar mais as entregas, né? Os motoboys, os ciclistas, né?
Muita gente entrou, mais de 40% de aumento no número de motos que participam disso. Tem gente que diz que chega a 60% de aumento em função da pandemia e em função de eles terem se tornado os heróis da mobilidade. A partir do momento em que a população estava segregada, digamos assim, eles eram a vida, né? Eles é que propiciavam essa mobilidade, no caso, com alimentos, com remédios, com documentos. A vida funcionava em função dos motociclistas, né? Isso teve esse efeito colateral gravíssimo, somado ao fato de que muitos que entraram no ramo procurando subsistência, porque os outros empregos acabaram, não tinham experiência com o veículo. E a inexperiência é um fator terrível de causa de acidente, né? Então, nesse sentido, a pergunta do nosso amigo aí, Mauro, é muito pertinente, né? Porque é uma tragédia epidemiológica que a sociedade precisa conter isso. Eles morrem muito. Existem 1000 câmaras funcionando no serviço público, voltadas para como controlar essa questão do motociclista, né? E um dos problemas básicos é que eles se movimentam como se tivessem outro código de trânsito, né? A autoestima deles é muito rebaixada, eles são vistos pelos outros usuários da via como se fossem pessoas diminuídas, são cancelados pelos outros, né? A gente precisaria acolhê-los, eles nos servem e a gente não os percebe, né? Eu estava achando interessante a colocação do Dr. Aônio, né, dele ter planejado sua vida no sentido logístico de não precisar muito do automóvel, né? Quer dizer, essas estratégias inteligentes de planejamento precisam ser observadas por todos. Se a gente, por exemplo, pedisse com antecedência o alimento que a gente quer, sem forçar a rapidez do motociclista, a gente já estava contribuindo para diminuir esse acidente. E assim são várias coisas que dependem de planejamento da inteligência humana. Marcela, Suzana Rebelo está no nosso canal no YouTube e pergunta o que as pesquisas têm mostrado sobre mudanças de comportamento da população em relação à saúde, especialmente em relação à escolha de planos de saúde. Marcela? Com a pandemia, com a pandemia, obviamente, essa questão da saúde, ela adquiriu uma relevância ainda maior, obviamente que sempre houve, mas com a pandemia se chamou muito mais atenção para isso, e diversas pesquisas, inclusive nossa, do IPESP, têm investigado sobre quais são as demandas, caso haja sobras do orçamento doméstico, como é que as pessoas lidam com isso, e há um aumento aí da demanda por adquirir um plano de saúde ou melhorar o seu plano de saúde. Então, sem dúvida nenhuma, o papel dos planos nesse momento de pandemia foi bastante importante, inclusive para ajudar a lotação aí da rede pública do ponto de vista do atendimento da pandemia, e o papel deles e a demanda, a segurança que as pessoas têm para que no momento de necessidade possam ter acesso a um plano de saúde, essa questão ficou ainda mais saliente. Então, eu acho que a importância e a demanda por serviços de saúde só tenderam a crescer, não só pela própria necessidade da doença, mas também pela percepção da importância de poder contar e ter acesso a esses serviços de uma forma mais rápida e mais segura. Doutora Aônio, bem brevemente, poucos segundos, a Vera Lima está no Facebook e pergunta o que observar na hora da escolha de um creme dental com tantas opções que existem nas prateleiras hoje. Doutora Aônio? Problemas com a conexão do doutor Aônio, então vamos aqui para a Andréia, depois a gente volta para ele. Andréia, a pergunta aqui vem do Leandro Ferreira. Vamos lá, doutora Aônio, o que observar na hora da escolha do creme dental, entre tantas opções na prateleira? A pergunta da Vera Lima, que está com a gente no Facebook. Bem rapidinho, por favor, doutor. Bem, o creme dental está muito relacionado ao problema da pessoa. Mas se a pessoa tem acidez, usar creme dental com bicarbonato, pessoa com problema periodontal, usar um creme dental que tenha clorexidina.
Então, é importante que siga a orientação do cirurgião dentista. Caso contrário, se não tiver uma orientação, compre o que está mais em conta e que tem um gosto melhor na prateleira. Olha o preço e fala, esse aqui é bom. Porque existem cremes dentais absurdamente caros, então, que prometem muitas coisas e, na verdade, não é isso que acontece. 5% de eficácia do creme dental na higiene bucal. Andréa, bem rapidinho também, Leandro Ferreira no Instagram, em que medida a obesidade pode ser atribuída à tal tendência a engordar? Poucos segundos, Andréa, por favor. Sim, bastante. A tendência genética é muito importante, a pessoa precisa ter a predisposição genética para desenvolver obesidade. E rapidinho, eu queria só dizer que as pessoas que têm obesidade procurem ajuda especializada. Não depende da força de vontade, depende sim de mudança comportamental, boa orientação, e ninguém escolheu ter obesidade. A obesidade é uma doença, então a gente precisa tratar com seriedade. Legal, gente. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala. Vamos por um ponto final por aqui. O agradecimento em nome de toda a nossa equipe. Hoje tratamos dos assuntos relacionados com a saúde, o bem-estar e o comportamento. Estiveram com a gente o Dr. José Everardo da Costa Montal, a jornalista Marcela Montenegro, a psicóloga Andréa Levi e o cirurgião dentista Dr. Aônio Genícolo Vieira. Na mesa do som hoje, o Isaac Barros. Obrigado a Isaac pelo apoio operacional com a gente. Sérgio Souza na gerência técnica da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Frisman. Pauta e redação do Pedro Schiavon. Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. Jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na programação agora, o musical Trianon até às 6 da tarde, depois o Radar Paulista com o jornalista Renato Albuquerque, e agora a repórter Débora Mendonça traz as informações ao vivo do trânsito na capital. 1h01, obrigado pela audiência, pessoal, tchau, até amanhã.